Olá pessoal, eu sou o Peter Liu. A pessoa pergunta quais são os seus remédios? Fala, eu não tomo remédio. Vida saudável é um estilo. Você não toma remédio, toma o quê? Eu uso temperos, uso suco, uso chás e uso as frutas. Quais são frutas funcionais que você usa como seu remédio, né? Então, a primeira fruta que eu uso, mamão. O que mamão faz? Mamão, para quem quebra a gordura, para diminuir o colesterol, anti-inflamatório, ele é amaciante de proteínas. Então, ele quebra as proteínas mais rápido, aumenta o sistema digestivo. Então, é uma fruta preferida pela manhã, né? A quantidade pequena, não vai comer uma mamão formosa inteira, né? Um pedaço, meia mamão papaya ou um quarto de mamão formosa. Você pode dividir com outras pessoas, né? O importante é ou você cortar em potinhos pequenos a quantidade certa, né? Se você come mamão demais, pode soltar no intestino. Já a gente fala, ai, pra mim não faz soltar nem intestino, nem nada. Come semente de mamão. É melhor para fígado também. Gordura de fígado, pedra no vesícula. Tem pessoas que tomam calmante. Pode ser que atrapalhe também paralisa seu intestino. Então, precisa tomar cuidado. Se você está tomando calmante para elefante, para dormir, de manhã, ai, não funcionou o intestino. Provavelmente não vai funcionar, porque o intestino está dormindo, né? Levanta mais cedo, já toma água de coco quando você acordar, se melhora. Essa é a primeira fruta que eu uso. A segunda fruta é abacaxi. Eu uso muito abacaxi como anti-inflamatório natural. Abacaxi tem bromelina, então já tinha feito o vídeo. O que você faz desse abacaxi, né? Suco verde. Abacaxi, gengibre, açafrão. Então você parte 2 fatias de abacaxi, né? Pode partir com água ou álcool de coco. E um pedacinho de gengibre, um pedacinho de açafrão. Parte e toma, né? Meia hora. Quando a pessoa fala, quanto tempo vai funcionar? Meia hora você pode tirar sua dor. Você não tirou porque sua dor e inflamação pode ser muito forte. Isso ajuda, ácido úrico ajuda a purificar o seu sangue, ok? Abacaxi tem bromelina, açafrão, gengibre anti-inflamatório também. Mas como está fazendo efeito? Os 3 sinérgica, né? Só abacaxi funciona também. O único problema do abacaxi, ele melhora também a anti-inflamação da bexiga, né? Ele é anti-inflamatório para a bexiga irritável. Só que você não pode colocar muito ácido, então faz um efeito contrário, né? Tem gente que coloca abacaxi dentro do bicarbonato de sódio para tirar um pouco de acidez. Também aprovo. Ou você parte junto com chá de poldo, né? Isso melhora diminuindo bem a acidez. Ou põe chá verde com abacaxi, você parte, toma esse suco. Mas eu faço suco gengibre, abacaxi, gengibre com açafrão. Então esse é o meu suco anti-inflamatório. Então por isso que eu gosto de abacaxi. Sempre tem abacaxi na minha geladeira. O terceiro fruta que eu tenho é limão, né? Você toma limão toda vez. Que jeito que você toma limão? Eu faço limão suíço, limonada suíça, você faz limão com casca. Normalmente, um limão, meio casca. 2 limão, uma com casca inteira. Eu parto, já tomo na hora. Então, você não pode demorar muito. Se demorar muito, ele fica muito amargo. Então, o que você acrescenta? Manjericão e pepino. Faz um suco anti-inflamatório. É muito gostoso. Principalmente quando você come peixe cru, comida tem gordura, sempre tem comida com gordura, eu peço suco de limão. Melhora muito a digestão e ajuda a quebrar a gordura que você está ingerindo, ok? O quarto seria a mexerica ou laranja, né? Você come laranja, corta no meio e come essa laranja com bagaço, né? Não suco. Ou então mexerica. Mexerica, dentro daquela casca, melhora muito gordura no sangue e colesterol. E a mexerica com laranja, eles são cítricos, então não aumenta a glicemia. Normalmente eu como muito mexerica na época, porque tem a época de abacaxi, tem a época de mexerica, então você come bastante nessa época. Pode ser uns 3 por dia, né? Depois de revisão sempre come uma mexerica. Ou café da manhã você completa cota de vitamina C, ok? Bom, quinta fruta, eu coloco melão ou melancia junto, porque a melão, a melão principalmente para adoçar. Normalmente você não coloca, a melão é muito digestivo, porque a função do intestino, ele é bom para as bactérias boas, né? Como você alimenta as bactérias. E funciona para o intestino. Mas tem que tomar muito cuidado quem tem diabetes, né? Ele pode aumentar a sua glicemia. Então, nesse caso, você substitui melão por melancia. Você faz melancia, suco de melancia. Suco de melancia, você pode colocar gengibre, hortelã. Eu uso nessa melancia como para sistema urinário, para diurético, né? Principalmente no verão. Então,
Eu já falei que tem outros sucos anti-inflamatórios. A melão, a melancia são diuréticos e funcionam melhor para o rim também, tá? Ele funciona melhor para a glândula suprarrenal. A melancia tem uma função de Viagra, muita gente não sabe, afrodisíaco. Então você pode colocar a melancia, fazer um suco de verão, né? Para sistema diurético, para desinchar. Então melancia, nesse sentido, é muito bom. Sexto seria maçã e pera. A maçã e pera, o comum, são frutas para fígado. Eu já falei para o intestino, para o rins, para o osso, para a articulação. O maçã e pera é extremamente para fígado. Então a gente está colocando tudo nessas frutas divididos cada função dos órgãos. Então, a maçã e pera extremamente importante para quem tem pedra na vesícula. Gordura do fígado também ajuda. Por quê? Maçã e pera tem ácido málico. Já ouviu falar, né? Esse ácido málico limpa a gordura no fígado e na vesícula, limpa as pedras. Então, uma maçã ou uma pera por dia é suficiente. O único problema também com quem tem diabetes, precisa tomar cuidado para não aumentar glicemia, ok? Você pode fazer chá, geleia também, né? Pode fazer cozinhar maçã, fazer geleia de maçã, fazer chá de maçã com canela, chá de maçã com canela com gengibre no inverno, é muito bom. Ou você pode comer essa maçã também, né? Quando você faz chá, esse ácido málico entra no chá. A pera também, a pera funciona muito para o intestino, quem tem intestino preso, quem tem fogo no fígado, abaixa muito fogo, principalmente no verão. A pera é mais refrescante, funciona melhor para o intestino do que maçã. Tem uma diferença. Maçã pode prender o intestino, quem tem diarreia pode fazer uma maçã cozida, funciona muito bem. A pera faz o contrário, a pera pode soltar no intestino. Então, se você tem intestino preso, prefiro que você come pera. E se você tem intestino sólido, come maçã. Eu gosto as duas, né? Esse é um sexto. O sétimo é uva. Uva é extremamente antioxidante, né? Apesar de uva aumenta muito a glicemia, aumenta. Então, quem tem diabetes precisa tomar muito cuidado com uva. Uva passa também não. Uva passa é muito pior, mais concentrado frutose. Então, por que eu como uva? Nesse sentido. Eu como uva como probiótico, como prebiótico. Ele tem bactérias boas dentro da uva, né? Da casca. E eu tenho essa história, eu curei meu intestino irritável, diarreia com uva. Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha muito problema de intestino, só no intestino. Tudo que eu fervia, cozinhava, eu fervia até alface para comer, para você ter uma ideia. Tudo esterilizava e nada funcionava. E quando eu fui no supermercado, eu vi uma senhorinha de 70 anos, 70 ou mais, né? Ela pegou uva e comeu. Tem agrotóxico, tem veneno, o que você tá com isso? Não, eu falei, peraí. Se essa velhinha não morre, eu também não vou morrer. Tudo que ela comia, eu comia. Aí eu comi uns 6 uvas sem lavar. Aí eu cheguei em casa, esperava sentadinha, tomou um banho, agora eu vou morrer. Ou só do intestino, né? Nada disso aconteceu. Pelo contrário, essa pequena sujeira, e tem bactérias boas na uva, aquela meio branca, meio azul em cima da uva, aquela névoa branca, não é veneno, é óxido de cobre que eles usam. Óxido de cobre não faz mal pra gente, faz mal pra bichinho, mas óxido de cobre não faz mal pra gente. Então, eu entendi que ele não é veneno, não é agrotóxico e também não faz tão mal, né? Então, pequena quantidade, e eu joguei 2 malas de remédio dentro da minha casa. Que eu tinha AIZ, tudo de antibiótico, sei lá o quê. Remédio parece um quimioterápico. Tem um remédio na China chama SMZ. Toma corta qualquer diarreia. A partir daquelas uvas sem lavar, eu curei meu intestino, curei essas soltas de intestino irritável, sempre, né? O primeiro lugar que eu vou no hotel, parece, algum lugar, você lembra, onde tá banheiro? Primeiro, parece carregar um banheiro nas costas. É muito vergonhoso. Mas justamente a uva que me curou. Bom, essa é a sétima. Cuiaba. Por que você usa cuiaba? São 2 razões. Vitamina C, extremamente forte. Eu contei na Segunda Guerra Mundial, o brasileiro fora da Itália. O que brasileiros soldados levavam? Levavam um pó de cuiaba para aumentar a vitamina C, para aumentar a força muscular, para não faltar fruta. Nosso famoso farinha de cuiaba. A pessoa fala, o bicho tá junto. Não importa. Bicho cuiaba é cuiaba, né? Só come cuiaba. Tem proteína. Outra função de cuiaba que eu uso é para cortar o intestino quando você solta o intestino. De vez em quando você pode ter intestino solto,
faz a suco de goiaba. Ele também não aprende intestino, ele regulariza. Então, a gente pensa, se não solta mais intestino, continua comendo goiaba, não vai aprender? Não. Goiaba não prende intestino. É uma fruta extremamente estranha para mim. Quando eu cheguei no Brasil e olhando o colega comia goiaba e eu olhando, eu falo, mas você engole tudo? Engole. E eu falo assim, mas ele não vai entupir algum lugar? Ele falou, você vai comendo semente de goiaba, você cagar semente de goiaba. Ele não tem receptor, não tem lá. Você fala, olha, legal, é prebiótico. O goiaba, essa fibra, essa semente, eles são alimentos para bactérias boas, para probióticos. Ele é um prebiótico para probióticos, ok? E também regulariza seu intestino, função intestinal. Mas quem tem diverticulite, já tinha, toma cuidado com essa semente. Recomendo que você tire essa semente de goiaba, que já teve diverticulite, que era bolsa no intestino, né? Intestino inflamado, toma um pouco cuidado com essa semente. O resto, tá tudo bem. Então, eu estou usando tudo isso, cada fruta tem uma função terapêutica. Usa isso também, comenta aí embaixo o que você usa para seu como remédio e compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e assim a gente faz um mundo melhor, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado, eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.